Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26, versículo 31 e 35. Amém? Encontrou aí? Vamos ler juntos. Mateus 26, 31. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os seus discípulos disseram o mesmo. Marcos capítulo 14, 27 e 31. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Lucas 22, 31, 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não te desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. João 13, 36, 38. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: Para onde eu vou não podes me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez nessa noite, sabendo, Pai, que o Senhor neste momento quer falar conosco por meio da Tua palavra. Por isso nós te pedimos: prepara o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, que o nosso coração seja como terra fértil nas Tuas mãos, Pai. Que a semente lançada não venha a ser roubada, mas gere o fruto que o Senhor tem já planejado, Pai. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que todo levante das trevas, todo manifestar das trevas contra a Tua palavra caia por terra nessa noite, Senhor, e que haja um romper na vida dos Teus filhos e filhas, que essa palavra possa mudar a nossa história. Senhor, como Teu servo, filho do Senhor, lhe peço: perdoa os meus pecados e usa-me conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor se você crê. Esses tempos atrás eu fiz uma cirurgia e precisei ficar em casa uns dias de molho. E quando a gente está em casa sem ter muito o que fazer, a gente começa a assistir muita televisão, né? É um problema, eu sei. E aí eu comecei a rever alguns filmes que eu já tinha visto muito antigamente. E um dos filmes que eu fui rever é a trilogia O Poderoso Chefão. Já assistiram esse filme ou não? Quem assistiu O Poderoso Chefão? Quem nunca ouviu falar desse filme? Você pode levantar a mão, não tem problema. As crianças, né? É normal. E vocês nem podem, crianças, assistir esse filme, na verdade, que ele é muito violento. Acho que a indicação dele é mais de 16. No último filme da trilogia, o Don Corleone está diante de um arcebispo, se eu não me engano, em Nova York, recebendo uma comenda, um comendador, uma medalhona.
Quem sabe, quem já ouviu falar do filme, ou sabe um pouquinho da história do filme, lembra que o Don Corleone, também chamado de Padrinho, é um mafioso italiano que já matou inclusive o seu irmão. Era um homem cruel, mas esse homem cruel agora está dentro de uma igreja, diante de um arcebispo, recebendo uma medalha pelos bons feitos aos pobres e carentes e à igreja. Logo daquela cena, quando sai daquela cena, ele já entra numa outra cena em que ele está na casa dele, junto com os amigos, comemorando a medalha de comendador que ele recebeu. E durante essa comemoração ele entrega um cheque de R$1 milhão para o arcebispo, para ajudar as famílias carentes na Sicília, na Itália. Todo mundo fica, meu Deus, como esse cara é bom. Mas quando o filme vai correndo, a gente vai vendo que certa vez ele está no Vaticano e ele vai encontrar com outro amigo dele, um arcebispo, o cardeal, na verdade, Lamberto. E quando ele está conversando com o cardeal Lamberto, ele começa a passar mal. E o cardeal fala para ele: você está muito sobrecarregado, há muitos pecados. Você já se confessou? Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não conversa com Deus? E ele pega e fala assim: faz muito tempo que eu não faço isso. E o cardeal fala: você não quer se confessar agora? Ele fala: eu não quero porque eu vou tomar muito do seu tempo. E o cardeal diz assim para ele: sempre há tempo para salvar uma vida. E ele começa a se confessar, e durante a confissão dele, ele começa a chorar. E ele diz para o cardeal: eu matei o meu irmão. E o cardeal só vai falando assim: continue, meu filho, continue. E ele vai contando os pecados: eu traí a minha esposa. Ele: continue, eu fiz isso, continue, e eu fiz aquilo, continue, eu já trafiquei drogas, eu já mandei matar pai de família, continue, continue. Vai, começa, vai vomitando os seus pecados, vai colocando para fora. E ele vai chorando, e quando acaba daquela confissão, dali para frente, o filme inteiro você vai ver o Don Corleone, o padrinho, buscando perdão com a sua esposa, buscando perdão com a sua irmã, com a sua família, buscando perdão com os seus filhos. E o filme inteiro ele vai atrás dessa redenção. O que o filme nos mostra, quando você começa a olhar para esse filme dessa maneira, é que não importa se você tem dinheiro, não importa as suas boas ações morais ou não, não importa se você doa R$1 milhão para caridade ou muito mais, não importa se você tem medalhas de comendador, não importa o que você tenha feito, mas enquanto você não se encontrar com Cristo, não haverá redenção para você. Enquanto nós não olhamos face a face o nosso Senhor, não há redenção para mim e não há redenção para você. Não importa quão boas sejam as nossas obras, não importa quão boas sejam as nossas ações, não importa o quão bom eu venha fazer para o próximo, enquanto eu não olhar na face do Redentor, não há redenção para a humanidade. Assim como Don Corleone, o mesmo aconteceu com Pedro. Talvez até tenham se inspirado nele. O texto que nós lemos logo no início, os 4 textos, relatam um diálogo entre Cristo, Jesus Cristo, e um dos seus discípulos, muito fiel, inclusive, chamado Pedro. Esse diálogo ocorre logo após eles terem feito a Santa Ceia ali, o Senhor ter partido o pão, ter denunciado o traidor, acabou aquele evento todo, ele ter lavado os pés, ele sai em direção ao jardim para orar, e nesse caminho Jesus vai conversando com os seus discípulos, e vai contando essas coisas, e talvez Pedro tenha segurado nas mãos de Jesus, falando: ei, calma aí, cara, que conversa é essa? De que você vai morrer, de que as pessoas vão se escandalizar, que o Senhor vai ser pedra de tropeço, eu jamais vou te abandonar.
quando ele diz isso, Jesus diz para ele: que ainda naquela noite ele o trairia. Pedro não quer acreditar naquilo. Pedro não é daqueles que retrocedem. Pedro não é daqueles que fogem à luta. Pedro não é daqueles que faltam, que não estão presentes. Pedro é daquele que está junto. Pedro é daquele que caminha até o último minuto. Pedro é daquele que não larga o seu Senhor. É daquele que está colado em Cristo. É aquele que enxergou em Cristo o seu motivo de vida, o seu motivo de caminhada nessa terra. A ponto dele dizer para Jesus, como nós vemos em Mateus e em Marcos: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. E ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Veja como Pedro tinha tanta confiança em si e na sua fé. Todos podem te deixar, todos podem se escandalizar, eu jamais. É interessante que a palavra que os dois evangelistas usam aqui no grego é a mesma, tanto para tropeço como para escandalizar, é a mesma palavra, porque eles querem dar o mesmo sentido. Pedra de tropeço, aquilo que serve como, essa caixa pode ser uma pedra de tropeço para mim. Eu estou andando, eu bato, tropeço e caio. Que Jesus está dizendo: olha, eu serei pedra de tropeço para muitos. Muitos vão se escandalizar com o que vai acontecer comigo. Mas Pedro estava dizendo: essa pedra jamais será tropeço para mim. O que vai acontecer com o Senhor, que ele nem sequer tinha noção do que era, jamais vai me escandalizar, a ponto de eu te deixar, a ponto de eu te abandonar, a ponto de eu negar quem o Senhor é para mim. Poderia ocorrer com todos, mas jamais com ele. Era essa certeza que Pedro tinha, e era uma certeza sincera. Ele não estava falando para se gabar na frente dos outros discípulos, dos outros apóstolos. Ele estava sendo sincero de coração dentro daquilo que ele se conhecia, daquilo que ele conhecia ao seu respeito. E é assim na nossa caminhada cristã. Quando nós entramos na igreja, nós achamos que nós nos conhecemos muito bem. Nós achamos que nós sabemos tudo ao nosso respeito. Até que nós confrontamos o Evangelho, ou que o Evangelho nos confronta. Na hora que os olhos das Escrituras são postos sobre nós, e esse raio-x é feito, e nós começamos a ver por dentro das nossas entranhas, por dentro de nós mesmos, quão podres e impuros nós somos. Aí nós enxergamos o quanto necessitamos de Jesus Cristo, e o quanto nós não somos nada sem Ele. É por isso que a fala de Pedro é sincera, porque é de um homem que ainda vai se conhecer diante de Cristo. É um homem que ainda vai entender o seu propósito no Evangelho, na história da igreja. Como talvez muitos de nós estamos ainda tentando entender: o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito em meio a esse corpo? O que eu sou nesse corpo? Que parte eu sou? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Para que eu sirvo nesse corpo chamado igreja? É interessante que essa decisão de Pedro, essa fala de Pedro, ela moveu os demais, porque os demais repetiram. Assim como Pedro disse que aquilo não seria, que o que iria acontecer com Jesus não seria pedra de tropeço para si, todos os outros discípulos também concordaram. Assim como ele disse que aquilo não seria escândalo para ele, todos os outros concordaram.
Mas é interessante a gente perceber como que Jesus se tornou a pedra de tropeço para o ego de Pedro. Quando nós somos confrontados pelas Escrituras, quando nós somos confrontados por Cristo, tudo aquilo que não pertence, ou melhor, aquilo que pertence à nossa carne, tudo aquilo que nos trai enquanto cristãos, que nos trai enquanto na nossa caminhada cristã, tudo isso é revelado pelo Evangelho, tudo isso é confrontado pelos olhos de Cristo, e se torna pedra de tropeço aquilo que era comum se fazer, aquilo que nós fazíamos sem problema nenhum, achando que era normal, que não tinha problema, que ninguém via, ou que ninguém se importava. Agora há alguém que se importa, porque a palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. E não é fácil ser santo. O Don Corleone achou que doando $1 milhão ele se tornaria um santo, até que ele percebeu que para se transformar em um santo, ele não precisava nem ter gastado aquele $1 milhão, bastava ele ter dobrado o seu joelho diante do seu quarto, trancado a sua porta e clamado misericórdia ao Senhor. É esse papel do Evangelho em relação à nossa vida. Ele nos confronta dia após dia em relação às nossas atitudes, às nossas ações. Todas elas são colocadas na balança. De um lado o Evangelho, de um lado nós. E não há como caminhar com Cristo se essa balança pender mais para o nosso lado do que para o lado de Jesus. A sinceridade de Pedro, talvez a inocência, denunciou algo que precisava ser transformado no seu ser. Eu jamais, ele diria, todos te traem, todos te deixam, eu jamais. O Evangelho, ele expõe as nossas fraquezas, mostra a nossa debilidade, mostra o quão frágil nós somos, mostra o quanto precisamos de Deus. E quando nós não enxergamos isso, Deus às vezes permite coisas como a que nós estamos vivendo hoje, para a gente entender o quão frágil nós somos. Para a gente entender que somos tão limitados, que até algo que não podemos enxergar com os olhos é capaz de disseminar vidas e vidas, e nós ficarmos sem saber o que fazer. É interessante que não para por aí. Não é só esse tropeço que as palavras de Cristo se transformaram para Pedro, porque quando ele disse, eu jamais, e o Senhor Jesus disse, então espera para ver, ele se transformou como um tropeço para Pedro. Quando a gente segue nos versículos seguintes, os outros dois evangelistas dão ênfase ao outro ponto da resposta de Pedro. Lucas e João falam disso. Senhor, olha o que Lucas disse: estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. E João diz, Senhor, escreve o que Pedro diz, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. A gente conhece a história, a gente sabe que Pedro naquele momento não estava pronto para a morte. Sabe por que muitas vezes a gente não está pronto para a morte?
Sabe por que muitas vezes nós não estamos prontos a pagar um preço pelo cristianismo? Sabe por que muitas vezes nós não estamos dispostos, ou não conseguimos entender, ou acreditar, ou imaginar como homens eram devorados num coliseu por leões e outras bestas, ou mortos por gladiadores em nome de Cristo sem reagir, ou outros homens ainda hoje são mortos por pregar o evangelho em países em que o evangelho é proibido? Nós não conseguimos às vezes entender isso, porque nós não entendemos ainda que Jesus ressuscitou, que Ele venceu a morte. Só teme a morte quem não conhece a Cristo, porque Ele mesmo, a palavra mesmo diz: ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Quando Jesus ressurge ao terceiro dia, o que Ele está nos dizendo? Nem mesmo a morte pode parar vocês. Não temam mais a morte, porque eu sou o Senhor da morte. Eu vivi de novo. Pedro ainda não tinha entendido isso, por mais que Cristo falasse por meio de parábolas, que Ele estivesse dando dicas e dicas e dicas e mais dicas. Os apóstolos estavam ali sem entender o que estava acontecendo. Não é à toa que quando Ele morre e ressuscita, eles saem correndo, e um dos que correm é Pedro. Não é à toa que Tomé diz: eu só acredito vendo, e eu preciso tocar as chagas do meu Senhor para ter certeza. Nós estamos falando de alguém que andou com Cristo, meu irmão, que viu Ele ressuscitar mortos, que viu Ele fazer coxo andar, cego ver, surdo ouvir, que deu ordem para tempestades. Um homem desse ainda tinha dúvida. Quando nós entendemos o que significa a ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo mesmo diz: se Cristo não ressurgiu, em vão é o evangelho. Então eu prego fábulas, eu vou para casa e não faço mais nada. Porque aí está a essência do poder do evangelho, a ponto de que nem mesmo a morte pode parar o nosso Senhor, nem mesmo a morte pode impedir o seu agir, nem mesmo a morte pode travar o avanço da sua igreja. Nada pode parar a igreja do Senhor. É por isso que ela rompeu impérios, 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 impérios. Perseguições continuam e hão de continuar, mas a igreja permanece, porque ela se move na certeza que o nosso Redentor vive. Rebarabachere cantarás. Pedro acreditava estar pronto. Falei: eu já fiz 3 anos de estágio com Cristo, meu irmão. Eu manjo dos Paranauê. Eu posso dizer que eu não vou abandonar, porque eu já vi Ele fazer um monte de coisa. Eu sei. Eu aguento Jesus a pressão. Eu sou forte. Eu sou Pedro, cara. Mas Jesus olha para ele e diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ou seja, passar bem no fininho da peneira. Eu, porém, roguei por ti. Presta atenção nesse trecho agora. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha o que Jesus estava dizendo para ele. Satanás veio nos procurar, eu, o Pai e o Espírito Santo, esses dias. E ele falou que eu podia peneirar vocês bem fininho, para ver se sobrava alguém. Mas eu roguei por ti, ou seja, eu intercedi por você. E sabe por que eu intercedi por você? Porque se não fosse a minha intercessão, a sua fé desfaleceria. Sabe o que ele está dizendo? Se não fosse a minha intercessão, aquilo que vai acontecer daqui a pouco seria o suficiente
para destruir a tua fé. Se não fosse a minha intercessão, aquilo que daqui a algumas horas você vai fazer comigo, acabaria com você por dentro, a ponto de, quem sabe, você nunca mais ter fé. Seria a morte da sua fé. O que Jesus estava dizendo para ele: você tem confiado em você, mas se não fosse eu interceder por você, você nem fé teria quando o dia raiar. Se não for a minha intercessão, quando o sol se colocasse nos céus, não sobraria mais fé para você. E o que será que sobraria da sua vida? E olha o que ele diz para Pedro, como se fosse uma palavra já profética para ele, de direção. Ele olha para Pedro, porque aqui você vê que ele vai tratar ele como tu, pois, quando te converteres. Meu irmão, você imagina você conversando com o seu pastor, e seu pastor chegar para você: ó, o negócio é o seguinte, Neto, quando você se converter, aí você vem falar comigo. Foi assim que Jesus falou para ele: a tua fé, ela só não vai morrer porque eu intercedi por você, porque nem para isso você tem força para manter e segurar a sua fé nesse momento, do que vai acontecer. Nós já vamos saber o que vai acontecer, muita gente já sabe. Mas por causa da minha intercessão, ela vai resistir ainda. E depois que ela resistir, você vai verdadeiramente se converter. O seu coração vai realmente se voltar para mim. Porque você vai entender daí quem realmente eu sou. E você vai entender melhor do que entender de quem eu sou. Você vai entender que você sem mim é nada. E na hora que você compreender isso, você vai se converter para mim, porque você vai entender o quê? Sem Jesus eu não sou nada. Sem Cristo eu não sou absolutamente nada. Sem Jesus na minha vida não há razão de existência. Não há nada que eu faça que seja bom. Não há nada que eu faça que seja produtivo. Não há nada que eu faça nessa vida sem Cristo que tenha algum valor. Mas com Cristo e em Cristo, todas as coisas se tornam boas. Todas as coisas têm valor. Tudo aquilo que eu faço não é mais para mim, mas é para a honra e glória do meu Senhor, do meu Redentor, do meu Salvador, aquele que vive. E olha que coisa linda que ele fala para Pedro: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele agora está dizendo: vai chegar uma hora, a tua fé vai quase morrer, mas eu intercedi para você, vai sobrar uma fezinha. Essa fezinha que vai sobrar, que não é da Mega Sena e nem nada não, essa fé que vai sobrar vai ser o suficiente para você se converter a mim. E você vai se converter, vai entender quem eu sou e quem você é, e que você não é nada sem mim. E tudo que você fizer vai ser por meio do meu nome. Quando você entender isso, você vai entender então o teu propósito. Aí você fortalece esses que você fez caminhar contigo, que você disse: eu não vou me escandalizar, e para mim não será pedra de tropeço. E todos os seus irmãos ao seu redor concordaram com você, mas eles também vão fugir. E na hora H não vai ficar um, e alguém vai precisar fortalecer eles, e esse alguém vai ser você. A misericórdia do nosso Senhor, ela é tamanha, porque ela podia simplesmente dizer assim: ó pastor, falar, Jesus podia dizer assim: Deus, você viu, o cara vai me trair, isso aí abandona, bicho, é friagem. Mas a misericórdia dele é tamanha que ele olhou para a fraqueza de Pedro, mas também para a sinceridade do seu coração, e intercedeu e disse: não, deixa comigo que eu conserto ele, a ponto de que ele seja um homem que fortalece os seus irmãos. Assim ele faz conosco. Muitas vezes nós estamos sendo confrontados nas dificuldades da vida, muitas vezes nós estamos sendo jogados
jogados no chão pelas dificuldades e lutas que enfrentamos, nos sentimos fracos, parece que a nossa fé está desfalecendo, mas escute algo nessa noite: há alguém que intercede por você, há alguém que não dorme, ele não precisa de despertador para acordar, para orar, interceder por você, não, os seus olhos são como chamas de fogo, não se fecham, noite e dia, intercede por você. Por mais que Pedro dissesse que enfrentaria a morte e a prisão, ele não estava preparado ainda para isso. E na nossa caminhada cristã, a gente muitas vezes se frustra até com as nossas atitudes. A gente erra, cai e fala: meu Deus, como é que eu fiz isso de novo? Ainda não é o fim. Logo após esse diálogo, que a gente já gastou aqui, quanto tempo? Nem sei quantos minutos já estamos aqui, mas gastamos um tempo aqui, só no início do diálogo. Logo após esse diálogo, a gente sabe o que acontece. Lá vem Judas com os soldados do Getsêmani, traem Jesus. Jesus é Pedro, a gente sabe que Pedro ainda tenta dar uma reagida, e Jesus repreende ele, porque era um homem de personalidade forte. E Jesus diz: não é com espada que essas coisas vão se resolver. E Jesus é levado, outros fogem. Aqueles que disseram com Pedro: nós também não te deixaremos. Para nós também não será escândalo, para nós também não será tropeço que vai acontecer com você. Esses fugiram. Então Pedro, talvez para mostrar, sabe aquele negócio que o cara, a briga tá feia, mas para ninguém falar que ele correu, que ele foi covarde, ele fica e apanha. Eu vou apanhar, mas ninguém vai falar que eu sou covarde. Talvez com um pensamento assim, ele disse: os outros fugiram, igual eu falei, mas eu jamais. Eu vou mostrar que eu vou ficar com Cristo até o final. E ele segue os soldados e Jesus que está preso. Em Lucas 22, 54, 62, a gente tem a narração desses fatos. Quer ver o que acontece? Então, prendendo-o, levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro, seguindo-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, deu aquela manjada nele, e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. A negação em 3 partes ela é importante, porque às vezes a gente responde algumas coisas de forma automática, e às vezes a gente não era o que a gente queria dizer. Algo do tipo: você vai na igreja hoje? Ah, hoje não. Daí você pensa: não, na verdade eu vou. Vou sim. Mas não é isso que aconteceu com Pedro. Ele foi questionado uma vez. Passou-se um tempo, ele pôde refletir sobre o seu questionamento. Nossa, neguei a Cristo. Aí outro vem, talvez enquanto ele estivesse até refletindo sobre isso: você também é deles? Ele: não, eu não. Passou-se 1 hora. Olha como o evangelista é cruel, ele calculou o tempo. Nem para dizer, não, passou-se 10 segundos, ele repetiu, né?
Passou-se 1 hora, talvez ele tenha refletido mais uma vez, mais um pouco, e negou mais uma vez. A negação em 3 partes nos mostra que não foi algo instantâneo, espontâneo, do tipo, eu não, na verdade eu sou. Não, foi algo que ele disse, eu não, e ele ficou ali. Aí daqui a pouco de novo, eu não conheço, e ele estava ali de novo, novamente, vendo tudo o que estava acontecendo com Cristo. Ele sendo humilhado, tendo as pessoas cuspindo na sua cara, blasfemando o seu nome, dizendo barbaridades a respeito do seu ministério, chamando-o de mentiroso, de falsário, chamando-o de falso Messias, acusando de todas as coisas, e Pedro visualizando tudo aquilo, e em meio a tudo aquilo ele é questionado por 3 vezes, e as 3 vezes ele nega. Agora, a cena mais tensa disso tudo, o ápice dessa cena, é que ao negar as 3 vezes, o galo canta. E não pense que essa é a cena, pelo menos na minha opinião, a mais tensa de todo momento. Eu imagino que, ou tente imaginar comigo, Jesus, em meio àquela multidão que cercava e via tudo aquilo que estava acontecendo, com a sua cabeça, quem sabe já, com a face já cansada de tanta humilhação, em meio àquela multidão ele procura o rosto de Pedro. Em meio a tantos que xingavam e acusavam, ele estava procurando apenas um. Onde é que está Pedro? E a Bíblia diz que ele olhou Pedro nos olhos, e quando seus olhos encontraram com os olhos de Pedro, Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito. Lembra que Jesus disse: se não fosse a minha intercessão, a sua fé desfaleceria? Esse foi o momento, meu irmão, em que se não fosse a intercessão de Jesus, talvez Pedro tivesse saído dali e pulado num precipício. Se não fosse a intercessão de Jesus, talvez ele tivesse ido ali, procurado Judas e empresta a corda que eu também vou me enforcar. Que talvez ele tivesse procurado um rio e pulado e se matado. Isso tudo eu estou divagando, não está na Bíblia nada disso, ok? Eu só estou viajando aqui. Mas se não fosse a intercessão de Cristo naquele momento, ou antes, até mesmo antes, esse seria o momento em que a fé de Pedro escorreria pelas suas mãos como a água escorre pelos nossos dedos. A Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Você consegue imaginar como foi o dia desse cara? Não há nada nas Escrituras que possa nos afirmar que Jesus olhou para Pedro e tenha dito: eu não te falei, eu não acredito. Porque a Bíblia diz que Pedro se lembrou das palavras de Cristo, e as palavras de Cristo diziam: se não fosse a minha intercessão, a sua fé desfaleceria, mas quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Ou seja, a palavra que o Senhor também estava trazendo ao olhar para Pedro era: se lembra da promessa de redenção que existe para você. Todas as vezes que nós erramos e falhamos, muitas vezes nós pensamos: meu Deus, que olhar que o Senhor está tendo para mim nesse momento da minha falha, do meu pecado, é um olhar de redenção, não é um olhar de acusação. Quem tem esse olhar se chama Satanás, diabo, cramunhão, ou qualquer nome que você queira dar para ele. O olhar do Senhor é de amor, misericórdia e redenção. A gente vai ver mais para frente, vamos acelerar a história. Jesus ressuscita, Pedro sai correndo, encontra o túmulo vazio. Eu imagino a alegria dele. Meu Deus, ufa, era verdade, ele ressuscitou, graças a Deus. Jesus aparece para os discípulos, tem um primeiro encontro, e a Bíblia vai tratar de outro encontro. Certa vez eles estão pescando num barco, e Jesus lá na terra aparece, na margem do rio, e diz para eles: venham cá, tem pão, tem peixe,
tem Big Mac, tem tudo aqui para vocês, vem para cá, larga isso aí. Pedro, quando olha para a margem e vê aquele homem, é Jesus, ele nem quer saber, ele falou, não tenho tempo para esperar esse barco virar, vocês tiram a rede, não tem tempo para isso, gente. Puxar a âncora, para com isso, me dá minha capa, põe a capa, ou seja, põe a roupa de mergulho dele, já pula no rio, sai nadando, chega primeiro que todo mundo aos pés de Cristo e já se assenta a fogueira com o Senhor. Aquele olhar o constrangeu, ele não resiste mais àquele olhar, aquele olhar de amor, ele é poderoso demais, ele não consegue nem esperar o carro chegar, ele desce e sai correndo, está devagar demais esse trânsito, eu preciso ir ver o meu Senhor, eu preciso ir ver aquele que me ama. E quando ele está com Cristo, mais um diálogo espetacular nós temos. É interessante que, na hora de caguetar, os 4 caguetaram que Pedro traiu. Mas na hora de falar da redenção, só um falou, né, bicho? É desse jeito, os amigos. Na hora de falar das coisas ruins, os 4 evangelistas foram lá, Pedro traiu, Pedro negou, na verdade, né? Pedro negou, mas na hora de falar da redenção, foi lá João, apóstolo do amor, né? Deixa eu ir lá retratar a correção que houve com Pedro. Em João capítulo 25, do 15 ao 19, diz: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, é muito interessante ele ter chamado ele de Simão, porque lá a gente leu, ele diz, Simão, Simão, Satanás veio pedir para mim te peneirar, e agora ele, Simão, filho de Jonas, como se estivesse trazendo a memória. Lembra que a gente teve uma conversa uma vez, vamos ter uma outra agora. Ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Olha a pergunta de Jesus, mais do que esses? Quantas vezes Pedro disse, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ainda que todos se escandalizem, eu não vou me escandalizar. Agora Jesus disse, o seu amor é maior do que todos. E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, ama-me? E disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Aqui nós temos uma coisa interessantíssima acontecendo. Eu imagino o inferno devia estar louco, meu irmão. Os caras deviam estar, tipo, os diabos se pegando, querendo culpar quem foi que errou, cara. Estava na nossa mão, o cara negou Cristo. Quem foi que falhou no trampo? Jesus começa a restaurar a Pedro. E talvez... existem várias coisas que nós podemos apontar, mas eu quero pelo menos 3 para a gente amarrar e fechar. Veja como ele diz para Pedro, apacenta os meus cordeiros. Nós temos agora Pedro, não mais Pedro o negador, vamos colocar esse nome, mas agora nós temos Pedro o pastor. Nós temos Cristo restaurando o propósito do seu chamado. Quando nós tropeçamos, quando nós escandalizamos com os nossos erros, quando deixamos o nosso ego, o nosso ser, a nossa vontade tomar e fugimos do propósito de Deus, uma das coisas que Deus restaura quando Ele nos traz de volta é o nosso propósito para aquilo que você foi chamado a fazer. Quando você foi gerado, a palavra nos diz
Todos os dias da sua vida foram escritos no livro dele. Não tem um dia que faltou. Não tem um dia que está muito ruim as coisas para você e você fala, parece que esse dia Jesus esqueceu de mim. Não, Ele escreveu esse dia também. Talvez esse seja o dia de você chorar amargamente como Pedro chorou. Mas lembre-se que tem um dia em que Ele vai esquentar o peixinho, o pãozinho, e vai te colocar de novo nos trilhos, para o propósito que Ele te criou. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Qual era a coisa mais importante que Jesus conquistou nessa terra? Para que Ele veio para essa terra? O que Ele comprou com o seu sangue aqui? Casa, mansão, carro, banco. O que Ele comprou com o sangue? O que Ele comprou com a sua vida? As ovelhas, os cordeiros, os filhos, as filhas, vocês. E Ele chegou para Pedro e disse: Pedro, se você me ama, então apacenta o que eu tenho de mais precioso nessa terra, que são as minhas ovelhas. Você entregaria algo valioso que você tem para alguém que te nega, que vira a cara para você, que sei lá, é falso? É óbvio que você não faria isso. Você vai falar, esse cara é traíra, nem olha na minha cara, vou no mercado, vira a cara para mim, diz que não me conhece. Mas o amor de Jesus, é por isso que o apóstolo Paulo diz que ele nos constrange, porque Ele não é medido no mesmo amor que nós podemos retribuir, porque se fosse isso, era falha atrás de falha. Ele sonda o nosso mais interior, e encontra em nós algo para se trabalhar, e algo para gerar um propósito, e aí Ele redime todas as coisas, redime a sua vida perdida, redime os seus erros, redime as suas falhas, todos os enganos, Ele começa a tirar, e às vezes Ele precisa ser um tropeço, às vezes Ele precisa ser um escândalo, como Ele foi com Pedro, para mostrar para Pedro o tamanho do ego que ele tinha, para que ele pudesse entender que sem Cristo ele não poderia fazer nada. Agora que isso está claro, agora que você entendeu que todas as coisas acontecem por mim, para mim e só por meio de mim, agora eu te entrego as minhas ovelhas, para que o seu propósito vai e cumpre. Mas se eu não permito que o Senhor faça isso comigo, eu fico longe do meu propósito, e diante dos apertos eu nego 1, 2, 3, 4, 10 vezes, e o olhar de Cristo está rondando, sondando essa terra, não para acusar, não para deixar a pessoa constrangida com o erro ou com o pecado, mas para redimir. É por isso que o olhar dele corre sobre a face da terra, para encontrar as suas ovelhas, encontrar os seus filhos e filhas, e colocá-las no propósito para o qual foram criadas. Por isso Ele queria encontrar Pedro na multidão, para dizer, não é o fim. Eu vi o que você fez, foi feio, foi muito errado, cara, mas eu já te dito, eu já sabia, porque nada que você fizer surpreende a Deus. Isso é um atributo dele, onisciência, Ele sabe de todas as coisas. Então não pense que você vai pegar Deus de surpresa. Hoje eu vou surpreender Deus. Talvez Ele até se faça como um pai bondoso. Vou deixar Ele achar que está me surpreendendo. Nossa, sabe quando você compra um presente de Dia dos Pais com o seu próprio dinheiro, ou de Dia das Mães com o seu próprio dinheiro, e dá para o filho? Aí ele entrega, você abre, uau, que surpresa, legal. É mais ou menos assim que Deus faz com a gente. Ele já sabe, cara. Eu poderia pegar N textos aqui, principalmente do apóstolo Paulo, para tentar trazer alguma coisa de discernimento nisso, mas eu quero focar único e exclusivamente em textos de Pedro, nas epístolas de Pedro, porque aqui a gente vai ter uma noção do amadurecimento de Pedro. Eu garanto, nós já estamos acabando. Aqui a gente vai entender o processo de amadurecimento de Pedro. Então em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 4, olha o que ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. E ele é testemunha mesmo, porque ele viu, né? Ele acompanhou, os outros até fugiram, ele ficou.
e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo passou a se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória, será aquela que não é possível de medir. Veja agora Pedro, aquele homem que traiu a Cristo, escrevendo para outros pastores, dizendo como é que você vai pastorear. Você está vendo o que é um homem redimido? Você está vendo o que a redenção faz com uma pessoa? Aquele cara que negou 3 vezes a Cristo, agora está dizendo: pastoreiem as ovelhas, pastoreiem os filhos, não por ganância, não por vontade própria, não como dominadores, não como alguém que quer peso sobre as pessoas, mas por amor, sabendo que o pastor supremo há de vir para buscar as suas ovelhas, e nós vamos entregar todas elas ao pastor superior. E glória a Deus por esse dia maravilhoso, que nós receberemos uma coroa que não se acaba, que não é corroída pelo tempo. É o mesmo homem que negou 3 vezes a Cristo, redimido, restaurado. E é assim que o Senhor faz comigo e com você. Às vezes a gente se sente um lixo, que não serve para nada, só serve para fazer as coisas erradas. Mas aí o Senhor vem e nos redime, e quem sabe daqui uns dias você já não está escrevendo, não cartas, né, como apóstolo, mas quem sabe você não está fazendo um textão no Facebook, bonito, de como o Senhor redimiu e restaurou a sua vida. E as pessoas vão olhar e vão falar: meu Deus, mas essa pessoa não era aquela uma que fazia isso. É aquela mesmo, é essa mesmo que Jesus restaurou, que o seu olhar amoroso encontrou em meio à multidão e transformou. Lembra que Pedro disse que estava pronto para morrer ou ir para a cadeia, e na hora que o negócio apertou ele fugiu? Agora em 2 Pedro capítulo 1, 13, 14 ele diz: também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, ou seja, enquanto eu estou nesse corpo, tabernáculo ele está falando, enquanto eu estou nesse corpo terreno, despertar-vos com essas lembranças, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, está chegando a minha hora de quê? De ser arrebatado? Não, de morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Olha, aquele cara que disse que estava pronto para ir para a prisão, para a cadeia, e quando apertou correu, agora ele recebeu a revelação. O Senhor disse para ele em sonho, em visão, isso não sabemos, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que Deus revelou a ele: Pedro, está chegando a sua hora que você vai morrer. Você não vai morrer de velhice, você não vai morrer de qualquer jeito, não. Eles vão querer te matar como eles me mataram, crucificado. E quando Pedro olha para a cruz, ele diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Vira essa cruz de ponta cabeça, que eu vou ser crucificado de ponta cabeça, porque eu sequer sou digno de morrer como meu Senhor morreu, e ele é crucificado pelo Império Romano de ponta cabeça. Parece o mesmo homem que nós lemos no início do culto. É isso que a redenção faz com a gente. Nem mesmo a morte é capaz de nos fazer temer. Nem mesmo a revelação disso é capaz de nos fazer temer. E por fim, lembra que Jesus disse para ele, logo depois de restaurar: segue-me. E ele segue a Cristo até o dia que Cristo ascende aos céus. Está lá em Atos capítulo 1, se eu não me engano, ou 2. Cristo vai para o céu, vai para a glória, e a gente está esperando ele voltar. Podia voltar logo, mas é a vontade do Pai, é o Pai que sabe. Ele segue a Cristo até o momento em que Cristo sobe. A partir daquele momento a gente sabe, lá em Atos capítulo 2, que vem o dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem e enche aquela casa, aqueles homens ficam cheios
da glória do Senhor, ele começa a profetizar, e começa a pregar, e começa a anunciar o nome de Jesus de forma poderosa. Em Atos capítulo 2, a gente vê depois 3.000 convertidos pela palavra de Pedro. Em Atos capítulo 3, cura milagrosa de um coxo. Atos 4, mais 5.000 convertidos. Atos 6, 7, 8, e você vai ler no livro de Atos, e você vai vendo Pedro fazendo milagres, prodígios, maravilhas, coisas que nem mesmo ele imaginava que poderia fazer, quando ele diz: eu jamais me escandalizarei de você, eu jamais tropeçarei por aquilo que vai acontecer com você. Ele não entendia nada disso, mas agora redimido, cheio do poder, cheio do Espírito, ciente que sem Cristo ele não é nada, coisas poderosas e maravilhosas começam a ser realizadas por meio dele. Quem dera nós pudéssemos entender a profundeza disso. Quem dera. Porque não é diferente, nada diferente disso que Cristo quer fazer com cada um de vocês, comigo. E quando eles tentavam fazer Pedro parar de seguir a Cristo, certa vez vieram pressionar ele. Atos capítulo 4, versículo 20. Ele diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vocês podem me prender, agora eu posso ir para a cadeia. Vocês podem até me crucificar de ponta cabeça, vocês podem me matar, vocês podem me esbofetear, vocês podem chicotear, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O que vocês quiserem fazer comigo, façam, porque inclusive eu vou me sentir feliz e digno por sofrer pelo Evangelho. Mas eu jamais vou parar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido a respeito do meu Senhor, do meu Redentor, do meu Salvador. Nada me cala mais desse mundo. Se o louvor quiser subindo já, para a gente já vai caminhar para o encerramento. Certa vez João Batista avistou Jesus chegando. Acho que vocês lembram dessa cena. Ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que ele estava dizendo? Eis aquele que pode redimir todas as coisas. Porque o salário do pecado é a morte, e ele redime isso. Até nisso ele tem poder, e só ele tem esse poder. A mensagem dele era simples, de João Batista, mas o que ele estava querendo nos fazer é entender que não é pelos nossos atos de justiça que a gente vai encontrar redenção. Não é pelas nossas boas ações, como Dom Corleone, que nós vamos conseguir redenção. Pedro achou que era pela sua bravura, pela sua fidelidade, pelo seu ego, por aquilo que ele achava que ele era, que ninguém poderia parar, que ninguém poderia impedi-lo. Quando nós vamos ficando crente velho de igreja, a gente vai confiando nisso também. Já não faz as coisas como deveriam ser feitas antes, porque a gente já sabe como o sistema funciona. A gente já sabe como as coisas acontecem. E aquilo que era para ser pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram, para que pudesse ser construído algo lindo, maravilhoso na nossa vida, se torna pedra de tropeço. Pedro precisou tropeçar e cair de cara.
precisou fitar nos olhos do Senhor e encontrar misericórdia, amor, redenção, para então poder cumprir o seu propósito. Para entender que não era pela força do seu braço que as coisas iriam acontecer. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, fala: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso aí não vem de vocês, é dom de Deus. Se não for Deus na vida de vocês, se não for a ação do Espírito Santo na vida de vocês, nem aproximar-se de Deus você vai desejar. É por isso que a salvação é pela graça. Você alcança ela pela graça, pelo favor imerecido, não por aquilo que você fez. O apóstolo João certa vez escreveu também que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Foi disso que João provou. Sem Cristo, nós não somos nada. E às vezes, a gente precisa passar por esses escândalos, por esses tropeços na vida, para compreender isso, para entender isso. E quando a gente passa por isso, não pense que Jesus está descartando você, no tipo, você não foi aprovado no teste. Porque se a gente olhar com os nossos olhos, é dessa forma que a gente julga Pedro. Mas o que Jesus estava querendo mostrar para Pedro é que o que ele iria fazer, o que estava desenhado para a vida dele como propósito para a vida dele, para aquilo que Jesus tinha chamado a ele, tinha um chamado, não passava pelas suas habilidades, não passava por aquilo que ele era até aquele momento, e Jesus precisava mostrar isso para ele. Jesus precisava provar para ele, porque senão ele não ia entender. Não é à toa que ele dizia: todos podem, eu não. Jesus precisava mostrar: eu vou te mostrar o tamanho da sua fidelidade, eu vou te mostrar o tamanho da sua convicção, eu quero te mostrar o tamanho da sua fé, eu quero mostrar para você o tamanho do amor que você tem por mim. E quando Pedro foi provado diante disso tudo, ele viu que se não fosse a misericórdia de Cristo, não haveria salvação para ele. É por isso que ele chora amargamente, é por isso que o choro dele é amargo, é doído, é porque é um choro de conversão, é um choro de transformação, é um choro de redenção, é um choro que vai transformar a vida dele, a ponto dele escrever como presbítero, fortalecendo os irmãos, fortalecendo a igreja, sendo um pilar da igreja evangélica, sendo um pilar do cristianismo. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque existiram homens como Pedro, que caíram, que pecaram, que erraram, mas foram redimidos por Cristo Jesus. Se coloque de pé nessa noite, por favor.
Essa é uma noite de redenção. E redenção não fala só de pecados que você cometeu ontem, hoje ou qualquer hora. Fala de atitudes, de coisas que nós estamos fazendo de forma automática, movidos pelo nosso ego, pela nossa história na igreja, por aquilo que eu já fiz, porque eu acho que eu sou. Mas nessa noite, os olhos do Senhor passam sobre esse lugar.